Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a medida da inflação e especificamente sobre o índice de difusão da inflação. O índice de difusão da inflação nada mais é do que a porcentagem das mercadorias que apresentaram inflação em um determinado mês. As medidas de inflação elas são feitas através de índices de inflação, que são indicadores agregados, baseados em cestas de mercadorias. Mas a gente sabe que efetivamente as mercadorias que têm preço, elas não são, né, esses grupos, grandes grupos de mercadorias, mas são efetivamente as mercadorias que a gente está acostumado a comprar, como por exemplo arroz, feijão, ovos, camiseta, tênis, transporte, né, isso que de fato tem preço. Então eu vou mostrar um pouco como a gente olha para a inflação das mercadorias, que de fato têm preços acompanhados pelo IBGE, através aqui da tabela do Sidra. Vou usar a tabela 70-60. E aí eu vou primeiro mostrar a tabelona do Brasil, só com a variação mensal para ficar mais fácil, né? E pegando todas as mercadorias. Vou pegar só para março, não vou usar a região metropolitana, vou usar só o Brasil, já vai dar uma tabelona. E aqui vou pedir para visualizar. Então, né, o que acontece? Vai aparecer aqui, né, que é o IPCA, variação mensal, geral, grupo, subgrupo, item, subitem. O índice geral é aquele que é divulgado, né, para a inflação, que no caso do Brasil, em março, foi de 0,16%. Só que aqui já é o índice geral. Né? O que acontece é que o que as pessoas de fato compram e tem mudança de preço são os subitens, que são arroz, vários tipos de feijão, milho, farinha de arroz. E aí você vai ver aqui uma grande relação de mercadorias, por exemplo, alface, sorvete, bala, açúcar, chocolate, e não só alimentos. A gente vai ter também em coisas muito específicas, como por exemplo caldo de tucupi, né, o que é bastante consumido na região norte do país, sobretudo no Pará, mas em outros estados do Brasil é bem incomum. Mas tem as despesas, né, relativas à habitação, né, como por exemplo condomínio, mudança, gastos com vidro, tintas, né, para fazer manutenção da residência e outros itens mais simples, né, como por exemplo detergente, sabão em pó, desinfetante, água sanitária, saco de lixo, né, móveis, eletrodomésticos e assim vai. Né? Então nós temos todas essas mercadorias que de fato são as que transacionadas, compradas pelas pessoas, que aqui nessa classificação é chamado de subitem. O que acontece é que vários subitens, como por exemplo arroz, feijão, milho, farinhas, né, macarrão, fubá, por exemplo, eles são classificados como um item cereais, leguminosas e oleaginosas. E esse item, juntamente com outros, como por exemplo de farinhas, de tubérculos, raízes, legumes, açúcares e derivados, eles são juntados, né, esses itens, eles são juntados no subgrupo alimentação no domicílio. E esse subgrupo alimentação no domicílio, juntamente com a alimentação fora do domicílio, aqui, esses dois subgrupos juntos vão configurar o grupo alimentação e bebidas, que junto com outros grupos
né? Então tem aqui alimentação e bebidas é um grupo, o outro grupo é o número 2, habitação, que aí se junta com outro grupo, que é o número 3, artigos de residência e outros grupos, para configurar o índice geral, né? Mas aqui eu vou pegar só os subitens, que é aquilo que a gente precisa lá para o cálculo do índice de difusão. Então aqui eu não vou usar tudo, eu vou tirar. Eu quero só os subitens, selecionar, e agora eu vou ver a tabela. Você repara, né, que, por exemplo, há várias mercadorias, como por exemplo arroz, feijão mulatinho, o milho em grão, farinha de arroz, macarrão, tiveram variação negativa de preço, ou seja, tiveram deflação. Algumas outras mercadorias, como por exemplo o feijão preto, feijão fradinho, feijão carioca, tiveram variação positiva de preço, tiveram inflação. E além disso, também tem algumas mercadorias, vou tentar achar uma aqui, que apresentam estabilidade de preço, ou seja, o preço não varia no mês. Ou seja, a variação de preço é zero. Se teve alguma aqui no Brasil, é que no Brasil é difícil, né? Porque sempre varia em algum lugar, mas é relativamente comum que a gente tenha para localidades. Mas aqui a gente consegue ver, né? Por exemplo, a passagem de metrô não variou no mês, valor de multas, valor de estacionamento, perdão, de pedágio. É porque aí são, sobretudo pedágio, né? É preço administrado, ele varia em épocas específicas do ano. Aqui, mas produto para cabelo, né? Que é algo que não necessariamente tem contrato para mudança de preço, aqui teve variação zero, não mudou o preço. Também o valor de fisioterapia não mudou, né? Então a gente vai ter isso, né? Mercadorias tendo deflação, algumas têm inflação e outras apresentam estabilidade de preço. E aí o índice de difusão da inflação, ele mede justamente o quê? Qual é a porcentagem de mercadorias ou subitens que apresentaram inflação naquele determinado mês em relação ao número total de subitens que têm preços acompanhados. Ou seja, nada mais é do que a frequência relativa de mercadorias que apresentaram inflação no mês que a gente está acompanhando. E aí, para isso, se a gente estiver interessado aqui no caso do Brasil, o banco de dados do Banco Central, ele apresenta a medida do índice de difusão para o Brasil. Opa. Que aí ele vai trazer essa série aqui, que é o índice de difusão para o IPCA, né? Então, só que aí ele traz só para o Brasil, ele não vai trazer para localidades. Marcar aqui, vou consultar a série do índice de difusão, que eu vou restringir um pouco, tá? Só para não ficar período tão longo. Aí vou visualizar os valores. Então aqui eu tenho, né, um índice de difusão por Brasil. No caso, né, agosto de 2023, 53,05, 53% das mercadorias acompanhadas apresentaram inflação. Depois, setembro de 23, só quase 43%. Aí já no final do ano passado, início desse, aí já subiu para 65% das mercadorias e depois foi caindo nos últimos 2 meses, caiu de 65% para 57% e depois para quase 56% das mercadorias. Então a gente consegue ver um gráfico disso também, tá?
que permite a gente ter uma ideia de como que está a inflação, que significa que quanto maior for essa porcentagem, significa que a inflação está mais disseminada, que é o que acontece aqui. Quanto menor for a porcentagem, quanto menor for a difusão da inflação, quer dizer que ela está mais concentrada em certos grupos de mercadorias do que estão espalhada pela economia. E aí, só que quando a gente quiser fazer essa medida não para o Brasil, que aí para o Brasil a gente pode pegar direto do Banco Central, mas para regiões metropolitanas, por exemplo, no nosso caso aqui, se a gente quisesse fazer para São Paulo, aí a gente já não vai conseguir fazer isso porque o Banco Central não calcula para localidades. Né? E o que acontece também quando a gente vem para localidades, você vê, São Paulo é um estado bastante grande e com um grande volume de comercialização de mercadorias, existem várias mercadorias que a gente não tem a registro, né, da variação de preço. E aí, naturalmente, a gente precisa fazer um cálculo, né, que o Banco Central não traz para a gente, então a gente vai ter que fazer esse cálculo de uma outra forma, que eu vou mostrar depois ali num outro vídeo. Mas, desde já, vou mostrar como faz a tabela. Então, né, só para a gente voltar aqui, né, a situação, então, só para recordar, o padrão, padrão de abertura da tabela é esse aqui. Né? Então, só que aí eu vou querer, né? Eu não quero fazer a tabela para o Brasil, eu vou fazer lá para a região metropolitana que eu acompanho. Então, aqui no caso, eu vou pegar São Paulo, vocês peguem as de vocês. Né? Quero ver a difusão em março. Não quero ver de tudo, porque aqui eu só quero ver dos itens, quer dizer, dos subitens, perdão. Aí eu seleciono todos eles e quero ver somente a variação mensal, que isso é a única coisa que importa. Tá? E aí eu vou pegar, vou fazer o download dessa tabela e depois, na sequência, eu mostro como que a gente vai calcular isso lá no Excel.